Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, o capítulo 16. Tá? Vamos ler 2 versos. Verso 11 e 12. Então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levanta-se e unja com o óleo. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma manhã, obrigado por mais uma oportunidade de nos reunirmos como uma igreja local. Sabemos que Tua palavra é vida, Tua palavra restaura, a Sua palavra nos dá direção. Espírito Santo nos ajuda a compreender, a pôr em prática tudo aquilo que o Senhor ama, que o Senhor prioriza. Sei que a Tua palavra renova todos os dias e traga o renovo, Senhor, essa manhã. Espírito Santo nos ajuda a despertarmos. Não foi à toa que o Senhor nos trouxe essa manhã para esse local. E eu creio, Pai, que como igreja nós iremos ser melhores. Usa minha vida, Senhor, essa manhã. Fala com a Tua igreja, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Há duas semanas, eu acho, uns dias atrás, o nosso pastor, João, ele me encorajou a trazer algo, né? Trazer algo da palavra de Deus, algo do Senhor. E para aqueles que me conhecem, que estão próximos de mim, eu amo isso. Eu adoro. Eu brigo com o meu pastor, pastor, me dê uma oportunidade, deixa eu ir lá pregar. Mas só que não. Eu não sou desse. Mas, como um lema que eu tenho colocado em prática, que missão dada é missão cumprida, eis-me aqui. Então tenha paciência comigo. Amém? E assim, né, quando ele me deu essa oportunidade, né, e lá vai o senhor Leonardo ir para casa. Chegando em casa, e aí, pai, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? Essa é a maior pergunta.
que o Senhor quer falar com a sua igreja? E lá vai eu, fechar meus olhos, fazer aquela oração gospel. E essa vez foi um pouquinho diferente. Por quê? Porque quando, eu estava até falando com a Tati agora, né? Que quando, eu e a minha esposa, quando eu, no caso, já estou lendo algo, já estou ali, né, brisando em algo, eu acredito que fica mais fácil a gente conversar. E eu estou lendo, finalizando um livro, irmão, desde o ano passado. Acho que tem um ano que eu estou lendo esse livro, mas ainda não finalizei. Esse livro chama E Davi Percebeu que Era Rei. E eu vou seguir um pouco daquilo que eu estou lendo. Nesse livro, de vários temas que é falado ali, um dos temas que o Pai tem falado comigo, e é isso que eu estou trazendo hoje, é a questão da minha identidade em Deus. E como é difícil, irmãos, nós entendemos isso. Como é difícil reconhecer que eu fui criado à imagem de Deus. Reconhecer que sou esse filho amado de Deus. Que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Que eu sou escolhido, sou separado e sou chamado por Deus para algo grande nesses dias na Terra. E tem outras questões faladas lá, mas eu acredito que muito que mais me pegou, que algo que o Pai tem tratado muito comigo é essa questão da identidade. E aí eu estava pensando, né? Poxa, identidade em Deus. E é um ponto que eu tenho essa dificuldade, mas tem momentos na vida que eu sinto ser esse grande filho amado do Senhor, mas situações que acontecem do dia a dia colocam eu longe dessa realidade. E eu olhando assim, né, sobre a questão da minha casa, a questão da supervisão que nós temos cuidado, né, da nossa igreja local, ainda é algo que nós precisamos avançar nisso. A identidade em Deus. Quem eu sou. E aí vem por falta da minha compreensão, né? E tem hora que, quando estou longe do Pai, parece que as mentiras de Satanás se tornam verdades. Não sei com você, irmão, mas comigo acontece. Eu sei que vocês são melhores, mas comigo, na hora que falho, na hora que eu tiro o foco do Senhor, parece que as coisas mudam. E aí vem, né? As dificuldades, vem aquela flecha do capeta falando sobre a questão da orfandade, instala em nós, e aí falhamos nessa identidade. No culto à noite, o João, domingo à noite, ele falou assim, quem você era e o que Jesus fez em sua vida? Quem estava à noite aqui, ouviu essa pergunta. Quem você era e o que Jesus fez em sua vida? Eu lembro que ele pediu para estarmos, né, separando um minutinho para conversar. E o que mudou de domingo para cá em você? O que mudou de domingo para cá da sua identidade, de quem você era
e quem você é hoje em Deus. Melhorou alguma coisa? Hoje nós lemos, 1 Samuel capítulo 16, e qual era o contexto desses 2 versos que eu li? Nessa época, Saul ele era rei de Israel, naquela época, e tinha sido levantado como rei, e antes de ser levantado ao reinado de Samuel, Saul era rei, Samuel era o profeta da época, e naquela época, Saul teve várias situações de desobediência ali. E o Senhor, ele tinha rejeitado Saul. E Deus, ele escolheu ali Davi para assumir a nova liderança de Israel. E ele pediu para Samuel fazer um sacrifício ao Senhor, lá na casa de Jessé. E naquele lugar, Deus ia mostrar a Samuel quem seria esse novo rei. Ia ungir esse novo rei. E ali, no verso 12 que nós lemos, Deus ele libera uma promessa para Davi. Mas como Davi, Deus também tem liberado promessas para nós. Davi, depois que foi ali ungido, ele começou a viver uma vida, uma perspectiva de vida diferente. Ele já sabia que ele ia ser o novo rei de Israel, que ele faria a vontade de Deus a partir dali. Põe aí Atos 13, 22. Travou? Travou. Atos 13, 22. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. Então, irmãos, Davi, ele estava ali já fazendo, era o segundo coração de Deus, ele já tinha entendido que antes dele assumir o reinado, ele já seria esse novo rei. E Deus falou aqui que ungiu ele, ia transformar ele como rei, porque tinha a questão da obediência. E Davi, a partir dali, ele entendeu a identidade dele. Mas muitas pessoas hoje chegam na igreja, irmãos, e querem ser abençoados. Querem o benefício do reinado, do reino de Deus. Mas esquece das dificuldades de viver o processo. E muitos não querem viver o processo, porque Davi, para ser rei, estava sendo o resultado de algo que ele já estava vivendo, do processo. E a vida de Davi, irmãos, ele nos ensina essa identidade dele, de como ele se vê em Deus. E quem Deus é, fez ele futuramente estar
no trono. Então, irmãos, a identidade hoje vem antes do trono. A identidade hoje, né, nós, poxa, queremos tantas situações, queremos que várias situações de nossa vida venham ser mudada, transformada, mas nada disso vai acontecer enquanto a nossa identidade do velho homem ainda ser a mesma. E eu lendo tal, e tinha muita coisa, irmãos. Só que o que me pegou foi 3 processos. 3 processos que eu vi que Davi, ele teve que entender e vivenciar antes de assumir ali o trono. E eu queria falar sobre um pouco desses 3 processos, desses 3 pontos. Um dos primeiros pontos que Deus falou comigo é reconhecer a soberania de Deus. No Salmo 103, o Senhor, ele estabelece o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. E aqui Davi, ele afirma que o governo absoluto de Deus está sobre todas as coisas. E aí vem aquela pergunta para nós: eu tenho reconhecido a soberania de Deus e buscado a sua presença diariamente? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você, meus irmãos? É uma pergunta simples, mas difícil. Porque eu não nasci num berço evangélico, fui conhecer Jesus depois de velho, foi de alguns anos, e eu cheguei na igreja com muitas situações para ser resolvidas. Muitas lutas, muitos vícios, muita coisa. E eu preciso de uma mudança, e para que essas coisas aconteçam, eu preciso ter uma mudança de dentro para fora. Eu não posso vir para a igreja, reconhecer Jesus, ainda ter as mesmas atitudes que eu tinha antes. Porque isso vai atrapalhar a maneira da minha identidade, de como eu vejo Deus também. Porque assim eu vejo Deus como patrão, aí eu vou ver Deus como um grande líder religioso rígido, vou ver Deus como alguém distante, né? Então, eu nunca vou enxergar Deus como um pai amoroso, um pai que quer meu bem. E aí porque nós precisamos tratar isso, a identidade, de como ver Deus. Tratar os traumas. Quando a pessoa ela não reconhece a soberania de Deus, como eu fazia, eu tentava assumir o controle da minha vida. E assim, irmãos, é difícil você controlar, querer ter controle da vida, estar na igreja e você ter o seu controle. Porque assim, se o seu controle fosse muito bom, nós não precisávamos de Deus. E aí você entregar a sua vida para o Pai, é difícil. Porque outra dificuldade, quando eu não entendo a soberania de Deus, eu tenho dificuldade de orar, tenho dificuldade de ler a palavra, tenho dificuldade de fazer planos com Deus,
que eu faço meus planos sem Deus, irmãos. Quem aqui? Eu era um mestre disso. Eu sou da igreja, vou para a cela, amo o meu pastor, mas os planos eu fazia sem o Pai, sem Deus, sem consultar o Pai. E aí sempre dava ruim. Na minha vida sempre dava ruim, irmãos. Só buscava Deus quando tudo dava errado. Então, irmãos, reconhecer hoje a soberania de Deus exige de nós uma rendição. Quando nós não escolhemos, nós não reconhecemos a vontade de Deus, parece que o Pai não dá o amém das coisas. E aí vem grandes consequências espirituais sobre as nossas vidas, né? Quem aqui fala, nossa, eu vim para a igreja, mas estou frustrado porque fui mandado embora, não deu certo o trabalho, não deu certo isso, eu estou na igreja, mas a minha casa só tem briga, sabe, frustrações. Fica revoltado porque, nossa, o Senhor não me responde como deve responder, não está me respondendo. Uma vida cristã de muita desconfiança. Então, são situações que a gente precisa entender. Eu preciso entender. Algo que eu vi que a soberania em Deus gera descanso. Faz eu negar a si mesmo e eu tenho um descanso, algo espiritual. Em Mateus 11, 28 diz, né, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, eu viver a soberania de Deus, entender quem Deus faz eu ter uma vida descansada espiritualmente. Eu vou entender que eu não tenho luta sozinho. Eu vou ter alegrias, que nem foi falado essa manhã. Uma vida alegre, ainda que situações aconteçam. Um segundo ponto é enfrentar as lutas e não fugir delas. É um segundo ponto que Davi, ele deu um baile em nós. Porque ele enfrenta, enquanto muitos de nós fugimos dos problemas. Chegamos novamente na igreja, feridos, com várias situações, sabemos que tem gigantes, lutas, só que além de nós ir enfrentar, ir resolver, abrir meu coração ali para minha liderança, para o meu líder, para juntos avançarmos, resolver essa situação, nós fugimos disso. Davi, antes de ele assumir o reino, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso, ele enfrentou um gigante chamado Golias, né? E para sentarmos no trono de Deus e ter essa identidade em Deus, precisamos enfrentar. Precisamos vencer os gigantes, né? Os Golias da nossa vida. E quem é esse gigante que eu tenho vivido no meu dia a dia? Que você tem vivido? Que tem enfrentado na sua vida? Sabemos que nós somos pecadores, irmãos. Eu sou o cara que mais falho. Eu falo para os irmãos, falo para os meus amigos, falo, vocês precisam andar mais perto de mim para ver minhas falhas. Porque eu não sou esse cara tão gospel, não. Eu falho demais. Mas a questão hoje, irmãos, é a questão dos pecados recorrentes. É esse que pega. Os pecados recorrentes que nós enfrentamos, que eu faço,
peço perdão. Aí, acredita? Do nada está voltando de novo. Esse é o que pega, né? A questão dos vícios, né, que enfrentamos e vai e volta, né? As imoralidades, quando você está sozinho. Está sozinho? Ninguém está vendo. O que eu tenho consumido? É a questão das mentiras saindo de nós, de mim. Algo recorrente. Né? A questão do orgulho. Quais são os traumas, feridas, que têm nos aterrorizados, né? Diariamente. Então, essa é a questão. Põe aí Samuel 17:11. 1 Samuel 17:11. Está fácil aqui. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muitos abalados. É assim, irmãos, quando a gente brinca com o pecado. Quando a gente não enfrenta, fica aterrorizado, porque você fica com medo. Eu fico com medo. Porque eu esqueço quem eu sou, esqueço minha identidade, e o medo vem. E acredita, irmãos, você vai vencer uma batalha e até a volta de Jesus virá outras coisas? Acredita? E nós precisamos, né, derrubar esses gigantes. E uma das maiores lutas que temos hoje na igreja, até o pastor Osmar estava comentando conosco, é a questão da... Eu vou falar agora da nossa igreja local. O gigante chamado culto, ir no culto nos domingos, de manhã à noite. Isso é um gigante, sabia? Outro gigante está na oração das 7. Outro gigante, temos um encontro de ID no mês. Temos um encontro de vigília no mês. E aí, esse gigante tem ganhado da nossa comunidade. Novamente, irmãos, queremos o benefício do reino, mas queremos ser o mesmo de 2022, 2023, 2024, 2025. E nós estamos num novo ano. E quem você quer ser? E quem você é? E como você tem se visto? Ontem eu estava conversando com o Gabriel, né? Que ele fazia faculdade em São Miguel, né, Bel? E teve umas situações lá e ele começou a estudar em casa. Como que é a sigla lá que fala que quando você estuda em casa? EAD. EAD é o quê? Ensino à distância, educação à distância. Acredita que nós somos EAD? Nós estamos ficando EAD? Evangélicos à distância? Porque se eu posso estar aqui na igreja e eu não estou, é a distância. Se eu posso estar no GD, no ID, e eu não estou, é a distância. Só que lá na faculdade pode dar certo. Mas nós somos o reino de Deus, irmão. Somos o povo de Deus. Somos uma igreja. E a igreja só funciona mesmo junto. E esse espírito de EAD, mano, está repreendido em nome de Jesus, mano, no nosso meio. Eu quero te abraçar. Eu quero dar um graça e paz. Eu quero continuar essa realidade. Mas o EAD tem atrapalhado a gente.
E é um gigante da nossa comunidade. Né? E eu creio que esse ano vai ser diferente. Em nome de Jesus. Se eu acordar, eu venho. Se eu acordar na oração, eu venho. Se não tiver nada legal, eu venho, porque tem um online. Eu vou na célula, na quinta, no sábado, e se der bom, se tudo der certo, eu vou para a igreja. E aí é onde vem a identidade. Quem disse que eu e você faz o que nós queremos fazer? A gente faz o que é necessário ser feito. E quando eu, Léo, homem, marido, pai, eu assumi uma casa, isso é o meu maior lema. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que deve ser feito. Eu queria estar na minha casa agora, deitado na minha cama nova que eu comprei, com o meu ar-condicionado no 22, assistindo o culto. Mas não é isso que Deus quer. Quer que esteja aqui, 7 horas. Eu tenho que ser o primeiro a acordar, os meus filhos ficam bravos comigo, minha esposa, mas eu acordo acelerado. Bora, vamos. O reino de Deus é organização, tem que chegar no horário, vai. E se eu não colocar esse ritmo na minha casa, quem vai pôr? Eu não quero também viver numa igreja, numa realidade de terceirizar, de uma realidade onde os outros fazem por mim. Poxa, eu devo orar pela minha casa, eu devo acordar, eu devo interceder pela minha casa. Lógico, o meu pastor está aqui, ele vai me auxiliar, os meus irmãos estão aqui, mas eu devo fazer por mim. E você não pode esperar que o outro faça por você. E se você tem dificuldade, muda. Pede ajuda, está junto. Mas a questão é, o gigante é para você. O gigante é para mim. Eu decidi vencer. Você vai decidir vencer. Quando Golias desafia os israelitas, olha o que foi que Davi fez. 1 Samuel 17, 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que mata esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? A fim de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do povo de Deus vivo? Olha a atitude de Davi, irmãos. Que identidade é essa? Ele viu ali Golias tirando um barato, zombando. Ele já sabia, eu vou ser rei. O Deus falou, tem essa situação aí para resolver. Quem esse cara pensa que é? Olha o verso 32. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. O seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu, tomou conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso apareceu para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca, e se o animal me atacar, eu o seguro pela mandíbula, dou uns golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, eu farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E ele disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Verso 41, irmão. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi. Rindo com desprezo do belo jovem ruivo,
gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou a Davi em nome de seus deuses. Vem cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu aos filisteus: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor enfrentará você hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então eu darei os cadáveres de seus homens, as aves dos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada e nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará você em nossas mãos. Quando os filisteus se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e tirou-a com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu os filisteus, matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. E em seguida correu até os filisteus, puxou a bainha da espada dele e usou para matá-lo e cortá-lo até a cabeça. Davi, irmão, é isso que Deus está esperando de nós. Qual que é o gigante que você está esperando ainda? Mas é difícil, Léo. Léo, o meu gigante é o vício. Meu gigante ainda é a bebida. Meu gigante é a droga. É um gigante. Eu tenho um gigante ainda, irmão. Eu preciso cuidar de mim. Eu engordo, emagreço. É um gigante que está embaçado para derrubar esse gigante em mim. E aí, esse ano eu tenho uns amigos da minha supervisão, que são os fitness da vida lá. Os caras falaram: meu, vou grudar na vida da sua vida, vou transformar você em outro cara. Eu falei: quero ver então se é bom mesmo. Mas daí eles falaram assim, né? Eles me falaram que ia fazer isso em mim. Mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir para academia, eu que tenho que ir lá todo dia lá agora, pesar lá 100 e poucos gramas de arroz, isso aqui. O gigante é eu que tenho que vencer, irmão. Não é os caras, não. Eles são apenas ferramentas que possam me auxiliar nessa batalha. Poxa, caramba, hoje um gigante que tem criado umas grandes situações na igreja hoje é a questão da desorganização financeira. Não, sabe o que ganha, mas não sabe o quanto gasta, não sabe quanto de alimento, não sabe, compra por impulsivo, compra sem precisar, compulsivo, a parte financeira. Quem vai vencer isso? Eu? Eu, Leonardo? Não, é você. Eu tenho lutado em casa. Ah, mas eu sou muito desorganizado. Então, tem ferramentas. Estamos aqui, ó, no corpo. A igreja está aqui. Mas você ouvindo, entendendo a ferramenta, entendendo o que Deus pensa sobre organização financeira, você vai fazer? Ou vai aparecer lá primeira situação para gastar, ou você, homem, que é para você estar na frente dessas coisas, né? O homem que provê, que deveria se organizar, aí só gasta, pega o dinheiro, joga na mão da esposa, mas não sabe o que gasta dentro de casa, e aí acaba, as contas não é paga, e fala: caramba, esposa, você gastou tudo. Nossa, ainda deve o cartão de crédito. Organização financeira, irmão. Quem você é? É um gigante. Gigante de medo do futuro, que hoje tem um gigante maravilhoso, que é o medo do futuro. Exausto, hoje as pessoas estão exaustas na questão emocional, na questão mental. Olha o gigante aí para vencer. Eu não consigo vencer. Você não vai conseguir mesmo, porque nem Davi conseguiu. Ele foi em nome do Senhor. Foi o Senhor que deu a vitória ali para ele.
Mas você tem que ir buscar o Senhor. Mas existem ferramentas. Você tem buscado as ferramentas? Não. Se não tem, não tem o que fazer. Dia após dia, esse gigante vai crescer e você vai falar, caramba, estou com medo. Vida sem propósito, depressões e ansiedades, gigantes da atualidade, gigantes do isolamento, gigantes dos pensamentos de tirar a própria vida. Hoje temos grandes gigantes de casamentos hoje. Casamentos horríveis, casamentos sem propósito, sem cuidado, sem amor. É um gigante dentro da sua casa. E aí? Família com crise. Queremos avançar? Queremos. Porque assim, irmãos, nós já sabemos que existe um gigante. Sabemos que tem problema. Você sabe, dentro da sua casa, quais são os problemas dentro da sua casa. Você sabe. A questão é, eu quero enfrentar? Eu quero fazer algo diferente? Eu quero mudar? Esse foi o ponto 2. Vamos lá, ponto 3. Está acabando, irmãos. Reconhecimento de identidade em Deus. Eu preciso ter uma vida de adoração ao Pai. Um estilo de adoração, uma vida de adoração. E o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Quem eu temerei? Salmo 27. Algo que, quando eu tenho uma vida, eu reconheço a minha identidade em Deus e tenho essa vida de adoração, nada vai nos abalar facilmente, irmãos. Novamente, situações vai vir. Várias situações vai vir. Mas te abalar e te tirar do foco é outra coisa. Uma vez eu lembro que teve várias, né, meus pais, tive uma situação com meus pais e tal. Logo quando teve o enterro da minha mãe e tal, e na outra semana eu fiz um GD. Aí os caras falaram, e aí, Léo, vai ter GD? Eu falei, vai, mano. Tô triste, chateado, e aí? Bora, não vai me abalar tanto assim não. Eu tenho que avançar, tenho que continuar, porque eu sei, se eu não manter isso, eu volto a ser aquele homem horrível que eu era. Então, não vou me abalar, eu não vou me abalar com as críticas, eu não vou ser um cara rejeitado, eu não vou me importar com as críticas. Identidade não é o que você faz no altar, mas quem você é fora dele. Vida devocional, irmão. Uma vida devocional é uma vida de uma situação básica. É um básico bem feito. De você, todo dia, separar um tempo para ir lá, com sua intimidade, falar com o Pai, falar com Jesus, ler a palavra, orar, pedir direção. Básico. Mas quem é um grande gigante para muitos hoje. O meu líder ora por mim, a minha célula vai orar por mim. Tem hora, irmãos, que a gente coloca lá no grupo, lá, ó, eu estou doente e tal, ou meu filho está ruim, alguma situação acontece assim, e você joga lá no grupo, lá para os irmãos orarem. Acredita que às vezes eu era um cara que colocava e eu mesmo não orava? Vida devocional. Eu sou um filho amado e eu vou reinar nesse lugar, na terra, porque eu sou filho do rei. Salmo 128 diz assim, Salmo 136 diz assim, deem graça porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, mediante as situações, irmãos, eu preciso dar graça. Graças a Deus por isso. Ah, mas não está do jeito que eu quero, graças a Deus. Mas não está ainda do jeito que o Pai quer. Então eu preciso alinhar.
E algo também que fala de reconhecimento de identidade, fala do controle, né? Das circunstâncias que acontecem. Nós não temos os controles das coisas que acontecem, irmãos. A gente reage às situações. E eu quero ter uma atitude de reação mediante o que Deus espera de mim. Dependência dele. É Ele que vai resolver, Ele que vai me auxiliar. No jeito, aliança com Deus, acima de tudo, quando eu tenho uma aliança com Deus, eu entendo que a questão da orfandade é restaurada. Eu entendo que eu não negocio mais os princípios do Pai, quando eu entendo a minha identidade. O meu relacionamento com Deus é diferente, e a minha identidade é transformada, e eu vivo esse novo relacionamento. A questão hoje é aquilo, né? Como eu vejo Deus? Se eu tenho visto Deus, eu vejo Deus como esse Pai amado, e como eu tenho olhado para mim. Será que eu tenho vivido do jeito que Deus me olha, me enxerga? Né? Eu lembro que o Nadinho falou, né, da posição e da condição. A nossa condição precisa estar alinhada na posição de Deus. E é algo que eu devo, com a ajuda da minha liderança, ajustar isso. Enfim, irmãos, eu marquei tanta coisa aqui. Vida discipulado, abrir meu coração. Porque, irmãos, quando minha identidade está bem resolvida, eu sou transformado, a minha casa é transformada, a célula que eu faço parte, eu vou ser uma ferramenta para aquele lugar. Quando a minha identidade está ajustada em Deus, eu, junto com você, nossa igreja local vai ser maravilhosa, porque nós vamos estar preparados e alinhados para alcançarmos aqueles que estão perdidos. Só que nós precisamos viver esses processos, né, irmãos? Viver esses processos, entender como que está o meu caráter. E é isso, irmãos. A gente precisa avançar. Não adianta nada a gente vir para a igreja e continuar longe de Deus, enquanto Deus vai ser o mesmo. E quando nós não estamos aliançados, irmãos, vivendo ali o propósito, eu vou estar atrapalhando o avançar de Deus nesse lugar. Mas o bom é que, se eu não quero fazer o que eu devo fazer, o Deus ele levanta outras pessoas. A pergunta é: quem você é hoje? Você é a pessoa que tem com dificuldades, com gigantes na vida, tem procurado melhorar dia após dia para fazer o que Deus espera? Ou você é aquele que tem atrapalhado o avançar do reino? Porque quando eu decido não ter tempo com Deus, não amar o Senhor, não fazer parte de uma comunidade da igreja, não me envolver, viver do meu jeito, você está atrapalhando. E eu quero ser esse que ajuda, que avança. É isso que você quer, é isso que nós queremos. Não adianta a gente só querer o Pai no dia que o calo aperta, irmão. Eu sei que, irmãos, que nós iremos viver o melhor desse ano, 2026. Porque você decidiu avançar. Você decidiu alinhar, entender quem você é. Eu sei que você decidiu hoje, ou já tem decidido, a vencer gigantes na sua vida. E eu sei que esse ano nós iremos alcançar, nós iremos multiplicar, nós queremos levantar a célula, líderes nesse lugar. Nós vamos encher, nós vamos ter que comprar cadeiras,
Irmãos, eu parei, teve um tempo que esses últimos anos, eu tinha esquecido de sonhar da multiplicação dessa comunidade. Eu parei de orar nisso. De termos uma igreja, multiplicar essa comunidade, irmão. Poxa, eu preciso multiplicar minha supervisão. Eu tenho que falar para os irmãos que estão, não é, na nossa supervisão, falei, irmão, nós precisamos sonhar e criar direções, estratégias para multiplicar as nossas células. Mas antes de tudo isso aí, não adianta a gente querer, mas antes de tudo isso aí, precisamos nos resolvermos. O ID está aí, né? Ir, pregar o evangelho, fazer discípulos de Jesus, e eu quero fazer parte disso. Mas o reino de Deus é para todos, mas infelizmente poucos querem. E eu sei que o Senhor vai nos dar graça e não vai nos dar direção para avançarmos, e nós iremos melhorar dia após dia, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?